E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está bem quente, né? Basicamente, a gente vai falar sobre sustentabilidade de software e com esse tanto, né, de mudanças climáticas que a gente está acompanhando aí, né? A gente está falando sobre, vamos falar aqui sobre como tornar os nossos softwares, né, o que a gente produz, mais sustentáveis, né? Para isso, Champs, como sempre, está aqui comigo. E aí, Fernandinha, tudo jóia? Hoje, especialmente com muita energia, né? E muito calor também. Champs aqui nos bastidores falou, já tenho todas as piadas prontas para o episódio de hoje, né? Então estamos ansiosos. E com a gente temos também o Danilo, que vai falar um pouco desse tema pra gente. E aí, pessoal, eu chamo Danilo e tenho mestrado nessa área de construção de software energeticamente eficiente. Trabalho aqui na DTI mesmo, na área de engenharia de dados e otimização. E é um prazer estar aqui contigo, Fernandinha, contigo, Champs, também. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí, tá bem quente. Vamos ter um episódio bem energético. Oh, meu Deus. Então vamos lá. É isso aí. Para começar com a energia lá em cima. Para começar com a energia lá em cima. Né, assim, a gente viu, né, estamos sentindo aí na pele, né, o quanto realmente a gente tá quente, né, esse ano. O quanto que a gente tem visto as temperaturas muito loucas, né? A gente vendo mudanças climáticas. Tem dia que está muito quente, tem dia que de repente vira um frio danado. Então, a gente tem visto isso, mas para além, né, do que a gente tem sentido, essa pauta, né, de ESG, de ambiente, de pautas sociais, né, de ambientais sociais e de governança, também vieram, né? Então, é um tema também que vem sendo bastante falado em lideranças de empresas de tecnologia, principalmente porque nos últimos anos, né, existem alguns acordos que têm sido feitos, né, de alguns países, de algumas empresas, justamente para reduzir emissão de carbono, para ter, né, para sermos mais sustentáveis, para olharmos para esses princípios aí ambientais também de sustentabilidade. E isso vem aumentando ainda mais com a pandemia, né? Acredito que tem aumentado ainda mais. Sim, a pandemia deu um boom na tecnologia, né? A gente acabou evoluindo bastante aí o que a gente evoluiria nos próximos anos, a gente trouxe para o presente com a pandemia, o home office e a necessidade de avanço mesmo tecnológico, e desde muito tempo a gente já tem vindo sentindo esses impactos, né, do aquecimento global, essa instabilidade do clima mesmo. E a área de tecnologia, graças a esse crescimento, ela está sendo bem expressiva nessa contribuição para o aquecimento global. Exatamente. E aí as empresas, né, tanto as empresas quanto algumas nações, elas têm alguns acordos justamente para reduzir essas emissões, né, de carbono, para serem mais sustentáveis, né? Exatamente. A longo prazo, a ideia é que a gente desacelere essa destruição, né, que a gente vem causando, e torne o mundo um lugar mais confortável para a gente existir nele. Nesse sentido, a gente vê as próprias empresas de tecnologia, né, tendo uma tendência grande em buscar neutralidade de carbono, né? A gente viu os eventos da Apple aí recentes anunciando lá o relógio deles como o primeiro produto de carbono neutro, né? E com o objetivo de ficar, né, totalmente, né, carbono neutro até 2030, né? Só que, ao mesmo tempo, eu estava vendo umas notícias aqui antes e tem cientistas falando que talvez 2050 já seja tarde demais para a gente ter o planeta em carbono neutro, né? Então, assim, o Danilo vai saber falar aí melhor para te desses perigos aí, mas é uma tendência falar sobre isso. E além da Apple, Champs, a própria WPP, que é, né, o grupo WPP que a DTI própria faz parte, também está junto, né, nessa busca aí de reduzir pela metade a emissão global de carbono até 2030 e alcançar, né, esse carbono zero até 2050. Né? Acho que isso veio de um acordo que foi feito em Paris em 2015 e tudo mais. Essas empresas, né, e nações aí fizeram para evitar justamente que as temperaturas subam. E aí vamos entrar então sobre software, né? E como as empresas de software, quando a gente fala sobre software sustentável, o que a gente está falando? Hoje em dia, né, o ser humano está deixando uma pegada de carbono muito expressiva, a emissão de carbono está nas alturas. E o que isso tem a ver com software, né?
Software, como a gente sabe, ele consome energia, né, para ser executado. E o grande problema é de onde vem essa energia. Então, muita da energia que a gente usa hoje, ela ainda vem de combustíveis fósseis. Então, isso tem uma geração de carbono muito expressiva. E essa questão de redução, de sustentabilidade, tem sido aderida pelos países, né, na utilização de energia limpa, o que impacta diretamente a utilização da energia pelo software, porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, o software tem utilizado muita energia. A gente estima de 2010 que 2% da energia global era consumida por software, consumida por equipamentos de TI, data centers, e sendo dessas, né, 40% para refrigeração de data centers. Né? Não é à toa que a Microsoft está colocando data center dentro de lago e tudo mais para contribuir também com essa economia de energia. Mas tendo essa energia mais limpa, a sustentabilidade do software aumenta por si só. Massa. E aí, assim, né, você deu algum exemplo aí, né, de como que software gasta energia. Vamos entrar um pouquinho mais nesse tema, assim, Claro. para a gente entender, para nossos ouvintes também entenderem, porque às vezes, né, a gente como desenvolvedor fica muito preso no nosso mundinho, que tô só codando aqui tranquilo, fazendo um for, fazendo um debuguei. if, debuguei aqui. Como que eu estou gastando energia com isso aqui que eu estou fazendo? Mas tem muito mais coisa, né, por trás, Com certeza. né, tanto de servidores, de infraestrutura, que também gastam energia. E aí, né, vamos entrar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais esse assunto. Bom, a gente tem hoje muitos data centers, muitos equipamentos mesmo de infraestrutura que consomem muita energia. Acaba que o software por si só, né, eu executando, você executando na sua máquina, tem um consumo pouco expressivo, mas quando a gente traz para o global, né, esse consumo ele é grande. Então, o crescimento do software, a evolução, né, do software é exponencial, e com a energia não deixa de ser assim. A gente tem até exemplos de miniaturização que o pessoal faz para, por exemplo, um processador consumir menos energia. A gente teve o evento da Apple aí, recente, que eles estão usando agora processadores de 3 nanômetros, né? E realmente a miniaturização dos componentes ela consome menos energia, ela traz esse consumo energético, essa eficiência energética. Porém, ao mesmo tempo, a gente quer mais processamento. Então, a gente miniaturizou, então cabe mais. Então, acaba que o consumo energético fica a par disso, fica aquém, né? Então, a gente não olha tanto para ele, olha mais para a parte de processamento. E como que o software consome energia, né? Basicamente, a gente sabe, o software faz cálculos, e esses cálculos eles precisam de energia, bits e transistores para serem executados, né? Nem todo o cálculo que é feito ele consome toda a energia, mas a energia que esse cálculo não consome, ela é dissipada. É o que faz um computador esquentar, por exemplo. E esse calor acaba gerando a necessidade de refrigeração dos nossos equipamentos de infraestrutura. E a necessidade de refrigeração, ar-condicionados e tudo mais, vai impactar ainda mais o consumo energético por parte do software. Nasce lá no software e acaba chegando em bolhas muito maiores, né, como é a refrigeração. A gente vai fazer um software hoje e a gente vai colocar ele numa infraestrutura de nuvem, qualquer dessas aí, a gente nem para pensar nisso, né? Mas se for parar para pensar no que está acontecendo por trás, são milhões de servidores numa refrigeração provavelmente absurda, né? Uhum. Eu tava pensando justamente nisso, né? Porque às vezes a gente abstrai tanto as coisas. Acho que a nuvem realmente é a nuvem. Que a nuvem é a nuvem, né? Exatamente. Esquece que tem alguma coisa ali, né? Por trás, alguma coisa física. E eu mesmo fui num evento da AWS recentemente, que eles bateram bastante nessa tecla da sustentabilidade e do quanto eles, como empresa, né, por cuidarem da nossa infraestrutura, como se fosse assim, né, eles também estão bastante preocupados com sustentabilidade e como tornar, né, esses armazenamentos, essas coisas, né, que eles fornecem mais sustentáveis. Então, eles bateram bastante nessa tecla.
da sustentabilidade. Eu acho que não só eles, né, mas todos esses provedores, né, todas essas big techs têm falado muito desse tema. A gente tem esse viés da sustentabilidade voltado para o hardware também. A gente tem essa miniaturização dos componentes, a gente tem métodos de construção para tornar esses componentes mais eficientes, de forma energeticamente falando. Mas no quesito de software, acaba que a gente não se preocupa tanto, justamente por essa abstração, né? Não está te impactando diretamente. Então, sei lá, você vai fazer uma ordenação, você não se preocupa se você vai usar um linked list, um array list, não sabe o consumo energético de cada um. Então, tudo isso, no fim das contas, vai ter algum impacto. Que seja um impacto pequeno, que no fim das contas gera um impacto grande, expressivo. Isso aí é verdade. A gente já comentou sobre essas pequenas decisões de implementação, né? Como que elas são importantes em termos de performance só, mas se você parar para pensar, né, se você está processando menos informação, menos dados ali, está conseguindo executar seu programa mais rápido, você também está gastando menos energia, né? Então, se você não quer otimizar o seu código por performance, faça isso pelo planeta. Ambiente, né? Pelo Exatamente. E a gente tem várias alternativas, né, de estruturas de dados, de algoritmos aí para estar fazendo esse tipo de otimização. E isso traz outros benefícios também. Não só a questão da sustentabilidade, né, que já é um grande benefício, mas a gente tem aparelhos hoje que necessitam de bateria. Tendo o software otimizado energeticamente, sua bateria duraria mais, por exemplo. Uhum. E então, existem vários estudos aí que mostram que aplicativos que tendem a gastar mais bateria, os usuários tendem a rejeitar esses aplicativos. E o mesmo acontece com hardware. Se o seu telefone tem uma capacidade energética baixa, ele vai tender a ser mais rejeitado pelos usuários. Então, você vai vender menos por isso. E tem alguma ferramenta, alguma coisa que a gente pode, até para auxiliar, né, os desenvolvedores a identificar? Porque, claro, né, assim, a gente pode ir por esse lado, né, de otimização de performance, por exemplo, que aí eu faço alguns testes de performance e tal, que aí eu consigo ver, meu código, esse trecho aqui não está performando tão bem, preciso otimizar. Mas tem alguma outra coisa, né, que pode ajudar os desenvolvedores a identificar esses gargalos que você pensa, que você aplica no seu dia a dia, para realmente otimizar mesmo aquele programa? A gente tem ferramentas da própria Intel. Os processadores da Intel hoje, eles vêm com registradores específicos para armazenar o consumo de energia de determinado trecho de código. Então, no código, a gente consegue colocar alguns decorators, né, que vão medir o quanto eu gastei de energia até aquele ponto, o quanto eu gastei até aquele outro ponto. Se você subtrair um do outro, você consegue o consumo de energia de um trecho de código, de um método, de uma atribuição de variável, coisas desse tipo. E a gente consegue fazer isso para placa de vídeo, para utilização de memória e principalmente para o processador, que é um dos que mais consomem, né? Placa de vídeo e processador está de longe consumindo muita energia. Então, com isso, a gente consegue fazer uma modelagem mesmo do nosso software. Foi até o meu trabalho de mestrado, foi construir um framework para ter acesso a essa modelagem. Então, o que a gente fez foi construir um modelo de software baseado num grafo mesmo, onde cada transição de um trecho de código para outro gera um consumo energético. Então, com isso, a gente consegue ver o consumo que está ali, aplicar algoritmos para entender onde que está o maior consumo, onde que está o gargalo de energia do meu software e aplicar otimizações naqueles pontos específicos. Muito massa. Então, isso é bem da hora, assim, de a gente fazer. Não, muito legal. Muito legal mesmo. Esse framework é aberto? A gente consegue? Consegue. A gente tem artigos publicados na revista da SBC, tem também no Simpósio Brasileiro de Software, lá alguns artigos. E ficou bem legal, recomendo. E, assim, essas ferramentas ajudam muito e elas são disponíveis para várias linguagens. A gente tem Java, a gente tem Python, chama RAPL, que é RAPL, né, da Intel mesmo. E foi a que eu trabalhei. Mas a gente consegue também fazer ter esse acesso ao consumo energético do software mesmo antes dele ser construído. Se eu tenho a estrutura que eu estou utilizando, a linguagem e o que vai passar ali dentro, eu consigo ter uma estimativa de quanto de energia que eu vou consumir naquele trecho de código. Então, a gente
conseguiria otimizar o software antes mesmo dele ser construído. E tem várias aplicações, a gente pode aplicar para refatoração, por exemplo. Quero refatorar o meu código. Qual é o impacto de energia que ele vai ter? Ele vai consumir mais? Se eu estou usando um sistema embarcado, por exemplo. Sabe? A gente tem linguagens ou frameworks hoje que são mais nocivos, assim, energeticamente do que outros, sabe dizer? Tem, sim. Por exemplo, o Java é uma das que mais consome energia, justamente por ter uma máquina virtual rodando por trás e tal. Tive experiências com Java e Python, onde o Python consome menos energia do que Java. E a gente pode abstrair isso para diversas outras formas. Por exemplo, se eu uso um for, se eu uso um while, se eu uso um array list, se eu uso um linked list, um hash table. E todas essas estruturas, se você imputar os mesmos dados nelas, elas vão ter consumo de energia diferente. E aí, com isso, você consegue decidir qual que vai ser a melhor estrutura para adequar no seu código. Claro, isso vai ter um impacto. Né? A gente vai ter impacto de performance, de tempo, complexidade, talvez. Eu achei assim, interessantíssimo isso que você trouxe, né? Mas imagino que pesquisa acadêmica faz muito sentido, mas eu quero entender um pouco mais sobre aplicação no mercado, porque assim, né? A gente está falando sobre conseguir aplicar um negócio desse que é muito massa para um cliente, para um projeto realmente que vai ser corporativo e tudo mais. Você acha que existe essa aplicação também? Sim, né? Como eu falei no início, as empresas elas estão com esse compromisso, mas e aí, né? Qual que é o benefício que elas tiram disso também, né? E, igual eu falei a respeito de aplicativos, se você tem um aplicativo que faz a funcionalidade dele consumindo menos energia, os usuários vão tender a gostar mais do seu aplicativo porque ele vai drenar menos a bateria do seu aparelho. Legal. A gente tem outras aplicações também, que é na área de sistemas embarcados, né, onde a gente tem sistemas que nem sempre tem uma fonte de energia contínua, né, funcionam com bateria e energia solar, por exemplo. Então, você tendo uma eficiência energética, você consegue controlar a energia que esse dispositivo vai utilizar. Então, a gente pode dar o exemplo de um sensor que está numa mina, por exemplo. E esse sensor ele tem uma bateria e ele é alimentado por energia solar. Se ele consumir mais do que ele consegue ser alimentado, ele não vai funcionar. Ele não vai cumprir a função dele. Então, eu tenho que fazer com que ele seja energeticamente eficiente, baseado no consumo de energia que ele vai ter e na fonte de energia que ele vai ter. Entendi. Mas, assim, de forma bem prática, como que você acha que... Porque, assim, né, eu estou tentando trazer para o nosso mundo por exemplo, aqui na DTI a gente acredita muito que toda feature que a gente entrega tem que ter teste automatizado. Toda feature que a gente entrega tem que passar por um sonar ou por um linter, né, por um auditor de código. Como que você acha que um negócio desse, né, um teste de energético, um teste de performance, deveria, porque me parece que faz muito sentido, quase que toda feature deveria passar por um teste de energia, sei lá, como que a gente poderia chamar isso. Sabe, como você acha que a gente poderia convencer os clientes, quem compra software, né, de que isso é importantíssimo? Eu acho que vai variar do contexto mesmo. Então, o contexto que eu estou aplicando requer essa eficiência energética, né? Às vezes é um cliente, por exemplo, que não está tão preocupado hoje com a questão de sustentabilidade. Ele quer se preocupar mais sobre o funcionamento dos sensores dele, que funcionam 24 horas e tal. Então, seria muito interessante, sim, a gente ter uma forma de executar o software, coletar a energia que ele consumiu para aquela rodada ou para N rodadas e ter ali um quality gate, sabe, para esse tipo de consumo mesmo. Então, assim como a gente tem para testes automatizados, ter também para energia seria um ótimo caminho. E aí, para convencer o cliente, a gente vai precisar de um contexto. Acaba que vai depender muito, né? Ainda assim, não dá para assumir que isso vai entrar em todos os projetos, porque seria uma preocupação a mais ali, que talvez no contexto do projeto seja um projeto até simples, que nem vai ter um gasto energético grande. Nem vai ser expressivo. Assim, então... mas dado que existe esse compromisso com a sustentabilidade, parece que um futuro
Assim, talvez, né, não tão próximo, mas me parece Sim. que no futuro isso deveria entrar, né? Exatamente por esse compromisso que as empresas fizeram, né? E aí as nações também. Assim, a gente falou da Apple lá, por exemplo. Imagina se todos os softwares, né, produzidos pela Apple, eles assumissem esse compromisso de eficiência energética. Eles iam acabar gerando, né, um ganho de sustentabilidade aí grande, né, aos poucos, e expressivo. Então, acho que faria sentido, sim. Eu acho que vai fazer cada vez mais sentido, né? Hoje acaba que fica uma coisa meio que depende ali da bondade ali, da caridade do cliente, do projeto, mas acho que no futuro isso tende a ser, né, cada vez mais importante. Da bondade e da necessidade também. Ou da sim, necessidade, sim, claro. né? Sim, sim. Então, se a gente tem um contexto, um ambiente onde esse software vai rodar que tem uma limitação energética, a gente não vai fazer ele em Java, sabe, para consumir bastante energia ali dentro. Não, a gente escolhe uma linguagem mais baixo nível, algo que vai consumir menos energia, faz os testes e, enfim, implementa. Não, legal. Eu queria falar de um outro assunto aqui. Há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa, uma apresentação sobre NFT. O finado NFT, que ninguém fala mais sobre NFT hoje em dia, né? Mas foi uma febre aí durante um tempo. E uma discussão grande que tinha, acho que você vai saber explicar melhor pra gente, né? Mas é porque o NFT dependia da blockchain, né? E muita gente criticava bastante, né, os NFTs, porque você acabava tendo um grande gasto energético, né, para produzir algo que era, entre aspas, assim, inútil, né? Então era um processo de processamento super alto, né, para produzir um macaco com roupa de palhaço exclusivo lá, que, enfim, temos episódios sobre NFT. Mas explica um pouquinho para a gente disso, né, da blockchain também. Eu acho que com o passar do tempo a gente tem tido processamentos de dados cada vez maiores, né, mais volumosos, tudo mais. Muito boa a sua colocação do macaco de roupinha. E assim, apesar do NFT na época, né, ter sido algo que o pessoal considerou que, pô, vai ser valioso, vai ser o futuro e tal, a gente viu, né, hoje que não foi bem assim e as previsões estavam corretas. E o grande lance é a blockchain, tanto para NFT quanto para criptomoedas. O modelo de funcionamento da blockchain, né, ele causa esse grande gasto energético, porque você tem sempre que estar validando as transações. E quanto mais nós na cadeia que a gente tem, mais vai ser difícil de validar, mais processamento vai gastar, consequentemente, mais energia eu vou gastar para fazer esse processamento. Por mais que ele seja distribuído, né, cada pessoa ali da rede está fazendo um pouquinho desse processamento, quando a gente traz para o montante, a gente consumiu muita energia para fazer isso. Então, é a grande proposta, por exemplo, da Ethereum. A gente tem aí o Bitcoin, que foi... A blockchain foi se dividindo ao longo do tempo, então hoje em dia é assim, muito difícil você minerar um Bitcoin, porque a quantidade de processamento que precisa é muito grande. Então, o Ethereum veio com essa proposta de modificar a blockchain para consumir menos energia, né, para ter uma validação mais simples. Então, acho que esse é o grande pulo do gato, que não só consumir energia limpa, mas também consumir de forma consciente, eficiente. Se eu não me engano, são abordagens diferentes de processamento, né, para você acabar minerando ali as moedas para resolver o hash lá, a questão da blockchain. Então, realmente é uma parada que impacta demais aí, né? E a gente tem informações que, assim, a maior parte dos mineradores de Bitcoin e de criptomoedas no geral, assim, estava localizado na China, e a China é infelizmente, um dos maiores utilizadores de combustíveis fósseis hoje. Já tem também planos, né, para estar reduzindo essa emissão de carbono, utilizar mais energia limpa, mas ainda a sua maioria é energia vinda de combustível fóssil. Não invalidando a parte funcional da blockchain, que é uma ferramenta até bem interessante, né? Para diversas aplicações aí, né? No caso do NFT temos controvérsias, mas
Não sei se quer falar mais sobre isso, Fernanda. Não, acho que sobre blockchain, assim, eu só vejo que teve uma febre muito grande, Sim, né, sim. de criptomoedas, NFT, que eu acredito que deve ter subido muito o consumo, mas agora, nesse momento que a gente está, eu sinto que a febre deu uma abaixada, né? Então, imagino até que o consumo deve ter diminuído também. Com certeza, com certeza. E assim, acho que tudo que a gente... Toda tecnologia que surge, ela vai ter algo para melhorar. Então, surgiu o Bitcoin, pô, consome muita energia. Então, né, vamos melhorar isso, vamos criar novas criptomoedas que tenham foco em sustentabilidade. E eu acho que a tecnologia está evoluindo para esse caminho. Legal. Uhum. E aí, até falando dessas coisas que surgem, né? Aqui a gente fala muito no Entre Chaves sobre inteligência artificial, sobre GPT, enfim, né? Essas IAs generativas e tudo mais. E assim, né? Cada vez, vamos falar aqui, né? Sobre metaverso, né? A gente tem muita coisa aí que tem surgido que cada vez mais a gente produz mais dado, né? Sobre nós. Né, a gente consome mais dado e essa produção de dado ela fica um negócio absurdo. E aí, né, inteligências artificiais e consumo energético, como que elas estão ligadas? Primeiro a gente tem, né, a parte do processamento desses dados. Como você falou, a quantidade de dado que a gente gera ela é absurda mesmo. E são dados de todo tipo de qualidade e muito volume mesmo. Então, esses dados, para a gente extrair alguma coisa de útil deles, eles têm que passar por um canal muito grande de processamento. Então, esse processamento, por si só, já vai consumir muita energia, porque ele é constante, pessoas estão gerando dados constantemente. Né? Hoje a gente praticamente não tem tanta privacidade assim, né? Tá tudo disponível aí para quem quiser. E a questão das IAs, fora esse processamento de dados, que é o que elas vão utilizar para estar aprendendo, a gente tem o treinamento. Né? Então, elas vão aprender, vão ter esse treinamento. Então, com esse constante, com todo dado que chega, ela vai receber, vai ser treinada. E isso também requer muito processamento. Redes neurais, a gente consegue medir energia também de algoritmos de inteligência artificial. E rede neural consome muita energia para conseguir ter um modelo funcional, como a gente tem o ChatGPT e tal. Então, o ChatGPT, a título de exemplo, ele absorveu muito conteúdo da internet, conteúdo de diversas formas, diversos modelos de conteúdo, processou, passaram por um processamento e ele usou isso para aprender. E tudo isso que ele usou para aprender, ele usa como ferramenta para te dar resposta e usa para aprender de novo. Então, o grande canal é o processamento de dados, processamento de linguagem. Tudo isso vai consumir muita energia. A gente tem outras inteligências artificiais, a gente até brincava lá no laboratório da faculdade sobre a OpenAI, que treinou uma IA super incrível para jogar Dota, ganhou do campeão mundial, mas a que custo? Né? Quanto de energia ela gastou para treinar esse IA? A gente ia brincar, pô, a galera tá derretendo geleira lá para treinar IA para jogar videogame. Né? E, assim, novamente, é um avanço tecnológico muito massa, sabe? Tem seus defeitos. E eu acredito que essa preocupação com sustentabilidade, que ainda está embrionária, né, a gente está se preocupando cada vez mais, isso vai ter impacto nessas aplicações. Pois é, eu fico pensando que é meio um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que as inteligências artificiais vão ajudar a gente a construir tecnologia sustentável, elas gastam muita energia. Ao mesmo tempo que o próprio blockchain que a gente comentou, ele pode ser usado para desburocratizar vários processos e digitalizar várias coisas que hoje você gasta, sei lá, toneladas de papel e de lixo, ele também gasta muita energia. Então, eu não sei como colocar isso na balança, né? A gente não sabe também no futuro como que isso vai ser, como que a gente vai lidar com isso. Cara, eu acho que assim, se a gente for pensar, as inteligências artificiais, elas têm o viés humano, né? Sempre vão ter o viés humano.
E o viés humano hoje não está preocupado com sustentabilidade, né? A grande maioria não está preocupado com sustentabilidade, essa é a verdade. Então, pode ser que em algum momento as inteligências artificiais se preocupem com sustentabilidade, se espelhando nos seres humanos, mas eu acho que realmente não é o caso agora. Tem que vir da gente primeiro. Exato. Eu acho que é realmente difícil, como você falou, né? Às vezes as coisas vão surgindo e só depois algumas preocupações vão surgindo também, né? Uhum. Então, assim, é por isso que eu acho também que é um balanço, né, entre evolução, né? Porque, assim, afinal, para evoluir, para a gente ver esse crescimento exponencial que a gente está vendo, teve que gastar muita energia. Né? Mas em algum momento alguém fala assim, né? Enfim, um grupo ou enfim, existe um consenso que é, pô, galera, peraí, agora a gente tem que se preocupar com isso. E eu acho que isso é o bonito, né? Assim, da diversidade de pensamento também, porque tem gente que não está pensando nisso e tem gente que está só pensando nisso, que sim, e por isso que é legal o balanço, né? De, pô, a gente tem que evoluir, mas calma, a gente também não pode destruir o planeta, né, gente? Então, peraí. Então, eu acho que é isso, assim, esse balanço entre evolução e realmente evoluir com sustentabilidade, né? Para que a gente não tenha aí, não destrua o planeta, né? Em quanto tempo? Qual que era o... Até 2050. Até 2050. Da mesma forma, quando o ChatGPT, né, surgiu no mercado, o boom do ChatGPT, ninguém estava preocupado, por exemplo, com roteiro de filme, né? Tem o episódio Sim. do Entre Chaves aí sobre greve dos roteiristas, Amei. assistam. Amei que não foi a gente que deu Escutem, na verdade. Escutem o episódio, gente, muito bom. E a gente não pensava sobre isso. Pô, lançou o ChatGPT aí, vamos usar para ajudar a gente a codificar, vamos usar para ajudar a gente a corrigir texto. Não, a galera vai utilizar para outros fins e a gente tem que se preocupar com isso, sabe? Da mesma forma como em algum momento a gente vai ter que se preocupar com a energia que essas IAs estão consumindo. E assim, falando do que a gente estava falando, né, de temos até 2050, né, essa preocupação otimista, toda, né? Como que você vê, assim, você que está mais inserido na área, essas perspectivas para o futuro? Você consegue ser um pouco mais otimista? Você acha que ou você acha que realmente vai depender muito de ações dos governos aí, enfim? Só antes de você responder, eu vi um Reels recentemente, uma menina falando assim, ela batia assim e falava assim, gente, o mundo vai acabar e você tá aí preocupando-se com o seu contatinho. Tá te querendo ou não? Pô, vai pro próximo, o mundo tá acabando. Você não tá vendo o calor que tá aí, não, cacete? Eu vi muito engraçado Muito que era bom. tipo, acordar na segunda-feira, 7 horas da manhã, para trabalhar 8 horas, enquanto 5 bilionários destroem o mundo. Bora lá. Mas, cara, eu tenho visões otimistas, porque eu tenho percebido que isso tem sido, sim, uma preocupação governamental, uma preocupação da indústria em si, por questões financeiras, monetárias, né, obviamente. A gente... consumo energético, ele gera gastos. Então, a gente deu o exemplo lá do data center da Microsoft, colocou dentro de um lago para refrigerar melhor e tal. Isso, com certeza, reduz gastos. Então, os governos também, sempre com ações de energia limpa, né? A gente tem aqui... O Brasil é um ótimo exemplo de energia limpa. Nossa energia vem majoritariamente de hidrelétricas, né? E alguma parte de usina nuclear, que é uma energia limpa também. Mas eu sou otimista quanto a isso. Dada essa preocupação que a gente está tendo agora, eu acho que ainda tem esperança. Acho que em 2050 as coisas não estejam tão piores do que as previsões. Mas acho que é isso, cara. Assim, energia limpa e preocupação governamental e industrial com sustentabilidade. Boa. Eu vi uma pesquisa do Gartner que fala que até 2026, 70% dos líderes responsáveis por seleção, contratação e gerenciamento de fornecedores de tecnologia terão em suas funções objetivos de desempenho alinhados à sustentabilidade ambiental. Então, assim, né, esse foi o Gartner que falou, né, que a sustentabilidade também é uma das 10 prioridades dos líderes industriais e CEOs. Então, assim, acho que esse tema vai ficar cada vez mesmo mais comum. Só que assim como a gente fala muito aqui no Entre Chaves também sobre LGPD e o quanto que as legislações elas acompanham a gente de forma muito lenta, né?
Eu acho que é a mesma, vai acontecer meio que a mesma coisa, né? Assim, as legislações de segurança, de dados e tudo mais, acompanham a gente de uma forma bastante lenta. A gente, né, o tempo inteiro fica assim, mas e aí, como é que vai ser em relação à ética, segurança, privacidade? Eu acho que... De uma certa forma, a gente construir softwares mais eficientes energeticamente tem um ganho até financeiro de um lado para a empresa, que vai estar gastando um pouco menos, né, com o software deles, com o produto deles. Mas eu acho que hoje talvez não é algo que seja tão justificável assim, da mesma forma da privacidade de dados, né? Que hoje em dia vale mais a pena as empresas gastarem muito processamento processando cada milímetro de dado ali gerado por você, porque o ganho em cima disso é maior, né? Então, como o Danilo bem comentou, né, eu acho que as ações elas acabam, infelizmente, tendo que passar por um viés financeiro ali, para que chegue a um determinado ponto em que vale mais a pena para as empresas assumir uma privacidade de dados adequada, mas assumir uma eficiência energética mais adequada também. Eu entendo o que você fala, né, sobre o financeiro, né, disso ser importante, e que talvez é só aí que as empresas vão começar a ver a importância disso, mas ao mesmo tempo eu acho que precisa de uma legislação em relação a isso, porque é a mesma coisa da segurança de dados. Talvez vai ter que ter uma legislação de não podemos gastar, né, tanto, vai ter uma legislação sobre isso, não podemos, né, temos que ter essa preocupação com sustentabilidade de uma forma mais forte para as empresas, igual o LGPD, para que haja uma mudança real, assim. Porque é isso, uma empresa que tem um software lá, ela está gastando um pouquinho. A outra que tem 10 está gastando um pouquinho a mais. Mas se a gente juntar tudo do mundo, a gente está gastando para caramba. E aí a gente precisa de ter essa responsabilidade social mesmo. Né, de que não é um pouquinho que não faz diferença. Mesma coisa do voto, mesma coisa do papel no chão. Né, que o seu voto faz a diferença, você não jogar papel no chão faz a diferença. E do banho. E do banho também. É isso aí. É um consenso, né? Onde todo mundo se conscientiza sobre isso, mas concordo. Em algum momento a gente vai ter que ter alguma legislação para isso, principalmente quando a gente perceber mesmo que, realmente os data centers, equipamentos de infraestrutura e software estão, assim, causando muito dano, sabe? E concordo com o Champs também que tem que mexer no bolso. No momento que mexer no bolso, o pessoal começa a se conscientizar mais. Voltando no exemplo das IAs, o ChatGPT surgiu e ninguém tinha nenhuma legislação para ele. Agora já estão, isso já está em andamento. Já é pauta, né? Já é pauta. A minha esperança, né, nesse tema, e para ser mais otimista para o futuro, é que chegue em algum momento em que essas discussões se tornem tão urgentes que fica inadiável. Sim. E aí não tem o que fazer, né? Os governos, os responsáveis vão ter que se unir e dar um jeito, sabe? E definir regras mais rígidas. Sim. Os próprios acordos que a gente vê aí de eficiência energética, que a gente comentou, esse tipo de coisa, imagino que deve ser cada vez mais comum pelo tamanho dos perigos e dos problemas que a gente vai começar a enfrentar, que a gente está enfrentando já, né? Com certeza. Mas que isso não seja só uma meta meio abstrata, né? Mas que se torne realmente mais rígido, né? Uma regra assim. E o ideal é que isso se torne orgânico, que seja amplamente discutido e não de forma só urgente, né? Por exemplo, a gente, quando for fechar um projeto com o cliente, conversar sobre isso com o cliente, entender as necessidades dele, claro, mas isso fazer parte mesmo do nosso fluxo de desenvolvimento. Exatamente, do nosso né? fluxo do de trabalho. Falar sobre isso num podcast. Falar sobre isso num podcast. É isso aí. É cada vez mais comum. Assim, essa questão de pesquisa, né, sobre eficiência energética no software em si, construir software energeticamente eficiente, ainda está bem embrionário. A gente tem poucos estudos. Fica aí o convite para o pessoal que está ouvindo para procurar mais sobre isso. Mas é algo que, com certeza, vai ser uma pauta bem recorrente. Legal. Tem mais alguma coisa que você
Imagina, a gente não falou. Não, eu pensei em talvez citar algum trabalho, na verdade, que é daqui da UFMG, né, que o pessoal está fazendo uma pesquisa sobre nanocomputação, onde você conseguiria reaproveitar os bits não utilizados. Então, quando você faz uma operação, geralmente sobra um bit, ou né, sobra alguma coisa. E essa sobra ela é dissipada em calor, não é reutilizada. Então, o projeto deles é conseguir reutilizar essa energia. Né, é um complexo, né? Bem baixo nível. É bem baixo nível. E, assim, a forma como eles estão testando isso é assim, absurda, com campo magnético e outras coisas aí que eu nem saberia falar sobre. Mas acho bem promissor. Você conseguiria gastar a mesma energia para fazer todas as operações do computador. Então, por exemplo, com uma carga X de energia, você conseguiria trabalhar o computador por muito tempo. E isso é bem legal. Não, bem massa. Estágio embrionário também, né? Claro, pesquisa ainda, mas eu acho bem promissor, sabe? E a gente tem diversos trabalhos de ferramentas para simular energia, fazer comparativo de consumo energético entre dois softwares, software refatorado e software não refatorado. Estou ansiosa por esses resultados, né? E que realmente a gente consiga, num curto espaço de tempo, aí, colocar essas coisas mesmo no nosso dia a dia, como a gente falou. Bom, é isso então, galera. Muito obrigada. Obrigada, Nilo. Foi muito legal a conversa. Obrigada, Chance. E até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais.